mulheres, muita atenção, porque cada vez mais dedicadas à carreira e em busca de estabilidade, nós mulheres enfrentamos uma rotina acelerada. E para suportar o ritmo, muitas decidiram não menstruar. Seja como prevenção à gravidez, para se livrar da TPM ou simplesmente para não precisar tomar pílulas diariamente, Renatinha. Agora presta atenção nesses números. 6 em cada 10 brasileiras admitem que esquecem de tomar um anticoncepcional. E 3 em cada 4 mulheres já pensaram em adotar métodos para deixar de menstruar. E esse é o tema do Você e o Doutor de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor Antônio Sproisser. Ele vai nos explicar, gente, quais são as consequências de não menstruar. Agora, segura aí que você tem uma consulta marcada com o doutor Sproisser já depois do intervalo. É rapidinho. Hoje em dia volta daqui a pouco. Agora, gente, quando se fala em menstruação, muitas mulheres ficam de cabelo em pé. É tanto que muitas optaram por não menstruar mais. E você sabia que isso é possível? Você vai conhecer alguns métodos para não menstruar mais e você vai conhecer também algumas contraindicações. Agora, esse é o tema do Você e o Doutor. Doutor Sproisser, primeiro acho que a gente precisa entender como é que é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual da mulher depende de mulher para mulher, mas naturalmente ele ocorre porque a mulher menstrua 5 dias. Aqui tem esse ciclo aqui, olha, são os dias normais do mês que a mulher passa e cada dia é um dia diferente, viu? Por quê? Porque a mulher tem uma dança de hormônios, ó, sobe, o estrogênio desce, o LH sobe, desce, a testosterona. Então, durante o mês inteiro, vários hormônios são alterados no dia a dia. E isso é que faz a mulher menstruar. Agora, para vocês entenderem direitinho como ocorre a menstruação, eu vou chamar uma animação agora para vocês de casa entenderem como é. Então, a gente vai ver agora que a mulher, ela menstrua mensalmente porque o cérebro tem uma glândula que é a pituitária e essa glândula pituitária, ela produz o hormônio FSH e o hormônio LH. Esses dois hormônios agem no folículo, lá dentro do ovário, amadurecem esse folículo. Então agora a gente vai ver que o estrogênio produzido no ovário, ele vai para o cérebro e inibe a produção de FSH. E agora só o LH é que manda no ovário. O que ele faz? Ele amadurece esse folículo, libera o óvulo. Agora vocês estão vendo o óvulo sair, olha lá. Isso chama-se ovulação, que fica a 14 a 16 dias do período menstrual. Nesse período de ovulação, se houver ejaculação do homem, se o espermatozoide agora encontrar esse óvulo, vai haver a fecundação nessas próximas 24 horas. Caso isso não ocorra, esse óvulo ele é perdido e não há a gravidez. Mas esse folículo que ficou lá dentro libera progesterona e essa progesterona vai agir no útero, olha só. E fica esse útero cheio de sangue para dar nutrição para o nenê, para o feto. Caso isto não ocorra, se não houver essa gravidez, tanto o estrógeno como a progesterona cai no sangue e todo esse sangue que ficou armazenado para nutrir o feto, ele é perdido e isso é chamado de menstruação, que ocorre em aproximadamente 450 ciclos na vida de uma mulher. Meu Deus, é muito estresse, é muita TPM, doutor Sproisser? É muita TPM. Aqui está o aparelho reprodutor feminino, mostrando que nem tudo é uma maravilha. Tem mulheres que não podem menstruar. Tem mulheres que não devem menstruar porque tem algum tipo de doença. E essa é a minha dúvida. Como a gente sabe que esse tipo de método é indicado pra gente? Porque tem muitas mulheres em casa que estão parando, falando assim, poxa, eu gostaria de parar de menstruar. Como é que eu faço? Será que eu posso? Isso é uma primeira coisa. Será que tem indicação? A gente sabe, por exemplo, que tem doenças como pancreatite, artrose. Tem mulheres que têm as mãos todas defeituosas, não conseguem fazer a higiene para a menstruação. Então tem indicações para você parar de menstruar. Então vamos conhecer as indicações agora. A primeira delas é a tensão pré-menstrual. A mulher fica triste, deprimida, ansiosa, é um caos. Segunda coisa, a anemia. Tem certos tipos de anemia, como a anemia aplástica, que é grave, plaqueta baixa, sangra muito. Outra coisa, os miomas uterinos. Tem alguns tumores no útero que sofrem ação dos hormônios, crescem e dá muita hemorragia uterina. E essa hemorragia uterina começa a sangrar, não para mais.
sem contar com a enxaqueca menstrual. Tem mulheres que não vão trabalhar, não saem da cama. E a menopausa é uma das indicações maiores dessa reposição hormonal e sem a menstruação. Tem mulheres que têm o excesso do hormônio masculino no corpo, chamado androgenismo masculino. E, finalmente, a endometriose, que é uma doença séria que acaba com a vida da mulher por dor, não dá para ter relação sexual, sangra. Nesses casos, tem indicação de você parar a menstruação. Agora, doutor, eu fui ao médico e decidimos juntos que eu não vou mais menstruar. Vou usar algum método contraceptivo para isso, que a gente vai descobrir daqui a pouquinho como é que isso funciona. Mas antes disso, eu queria entender o que acontece no corpo da mulher quando ela faz esta opção. Boa pergunta, Ana. Eu vou mostrar para vocês de casa uma arte agora, quando você opta por um método anticoncepcional. Olha só, quando você toma hormônio, seu corpo fica cheio de estrógeno e progesterona. Isso inibe a produção dos seus hormônios. Então isso faz com que seu ovário não libere o óvulo e você não ovula. Você não ovulando, você não menstrua. Sem contar que no seu cérvix, a ação da progesterona é inibir a passagem do esperma. E além disso, ela afina a mucosa do útero, tanto que se você engravidar, não vai conseguir segurar na parede do útero, porque ele não tem aquela gelatina mais. Então a mulher menstrua e perde o óvulo e não menstrua e não tem menstruação. Então essa é o corpo da mulher por dentro quando é inibida a menstruação. Agora você vai conhecer quais são os métodos utilizados para inibir a menstruação, quais são as contraindicações, afinal de contas nem todo mundo pode parar de menstruar, e quais são as consequências para o corpo da mulher. Tudo isso depois do intervalo. Você e o doutor volta já já. E hoje em dia está de volta e no Você e o Doutor você vai tirar várias dúvidas. Você tem dúvida se suspende ou não a sua menstruação? O que você deve fazer? Quais são as contraindicações? Qual é que é a reação, as consequências para o organismo da mulher? Agora aqui, doutor, eu estou vendo que tem uma mesa com vários métodos. O que é que está disponível na rede pública, na rede particular? Como é que funciona? Então, normalmente os métodos mais encontrados aqui no Brasil são o uso da pílula anticoncepcional contínua. O grande risco de usar a pílula é o quê? É a mulher parar de usar a pílula e esquecer 1 ou 2 dias. Aí ela perde. E normalmente foi feito um trabalho agora no Brasil e no mundo inteiro, multicêntrico. As brasileiras são as mulheres que mais esquecem de tomar pílula no mundo. Cerca de 70% delas esquecem de tomar a pílula. Então é um número muito alto, então vocês que usam a pílula, cuidado. Número 2, o anel vaginal. O anel vaginal, esse anel que vocês estão vendo na minha mão, a mulher coloca mensalmente esse anel dentro da vagina, ela aperta, coloca dentro da vagina, e aqui vocês estão vendo agora uma vagina de perfil, o anel em azul colocado. Ele não atrapalha o ato sexual e durante 30 dias ele protege a mulher da menstruação. Então isso é trocado mensalmente. Já existe a injeção de progestogênio, é uma injeção trimestral. A mulher vai num posto de saúde ou no médico e ela recebe essa injeção aqui. Protege durante 3 meses contra a menstruação. O grande problema dessa injeção é que a mulher ganha muita água e ela pensa que engorda muito, mas na verdade ela está retendo muito líquido. Um método muito utilizado aqui no Brasil é o implante subcutâneo de hormônio. Esse implante, ele é colocado com uma... Empresta teu braço aqui, ó, teu antebraço. A gente coloca nessa posição, deixa um implante lá dentro, que é esse cilindro, e esse cilindro tem hormônio, fica liberando 24 horas, a cada 3 anos você pode trocar. É um método seguro, às vezes pode liberar um pouquinho de sangue, ou às vezes pode dar um pouquinho de dor de cabeça e retenção de água. E o método também que a gente sabe que é importante é o uso desse contraceptivo, que é um DIU, que libera hormônio 24 horas. Ele é colocado dentro da vagina pelo médico no consultório e ele fica lá dentro dessa posição no útero, como vocês estão vendo, tá vendo? Tem que ser colocado pelo médico, é um método um pouco caro, mas dá proteção de 5 anos. O efeito colateral, muitas vezes, é que ele pode, nos primeiros meses, a mulher ainda pode perder um pouquinho de sangue, que é o spot. Esse spot é aquela perda sanguínea que não é menstruação. Pode ter um pouco de cólica também. Vem pra cá, Aninha, bora conhecer aqui as contraindicações e você aí de casa vai descobrir através dessa tabela se você pode ou não suspender a sua menstruação.
Bem, as principais contraindicações para você fazer esses métodos que eu acabei de falar, as mulheres acima do peso, as mulheres obesas, porque fazendo essa reposição ou tomando esse hormônio, ela pode engordar cada vez mais. As mulheres fumantes, pelo risco de ter um acidente vascular cerebral, uma trombose, as hipertensas com mau controle da pressão arterial. A hipertensão arterial descontrolada pode aumentar mais com o uso desses hormônios. As mulheres diabéticas, pelo risco também de trombose. História familiar de câncer de mama, filhas, netas não devem usar. Risco elevado de tromboses, que eu vou falar já já sobre embolia pulmonar, e problemas na tireoide, que podem ser agravados. E a gente sabe... Desculpa, não queria interromper, porque o pessoal está participando intensamente aqui pelas redes sociais. E a Alessandra, doutor, mandou um comentário que ela quer dividir com a gente. Olha só. Tomei anticoncepcional que não deixava eu menstruar. Tive problema na tireoide. Produzi pouco hormônio. Exatamente. É normal isso, doutor? Então, olha aqui, ó, o último item que eu falei, problema na tireoide. Nós sabemos que o corpo humano é um banho de hormônio. Então, quando você coloca qualquer outro tipo de hormônio que não é o seu organismo não reconhece isso direito. Isso pode desbalancear teu organismo como um todo. E é muito importante sempre lembrar, o que eu gosto de falar da pílula dos hormônios no corpo da mulher, é isso aqui. Aqui vocês estão vendo um vaso sanguíneo normal. Aqui a mulher às vezes começa a tomar muito hormônio, ela aumenta a quantidade de hormônio, o que acontece? Começa a produzir trombos, trombose. Esses trombos podem subir, podem começar a sair da perna, subir, ir para o pulmão. E aqui no pulmão produz um quadro clínico da embolia pulmonar. Aqui você vê um pulmão normal e aqui um pulmão preto causado pela embolia. Uma embolia maciça dessa pode causar até a morte da mulher. Os quadros de embolia, junto com os quadros de infarto agudo do miocárdio, em mulheres que já têm propensão cardíaca para ter alguma doença cardíaca, pode aumentar e pode fazer muito mal. Então, toda vez que você for falar e pensar em parar uma menstruação, a gente sabe, primeiro, menstruação não é doença, menstruação é normal. Segundo, a gente tem alguns mitos e verdades para falar sobre isso, mas sempre fale com o seu ginecologista qual é a melhor forma de interromper o seu ciclo menstrual. Gostei dessa dica, essa é a mais importante de todas. Tem que conversar com o médico, tirar todas as dúvidas. Mas esse é o motivo também que a gente tem esse consultório ao vivo aqui para você. E tá vendo aquele quadro aqui atrás? Pois é, nós temos ali mitos e verdades sobre os métodos anticoncepcionais. Aqueles métodos que a gente mostrou aqui para você não engravidar, para você não menstruar. O que é verdade? O que é mito? O doutor conta pra gente logo depois do intervalo. Não sai daí, que tem muita dica boa aqui. Muito bem, agora a gente vai mostrar para vocês de casa os mitos e as verdades sobre os métodos anticoncepcionais. O que é verdade e o que é mentira? Podemos começar, doutor? Eu vou começar com você, viu, Ana? Bora! A primeira pergunta é para você. A escolha do método anticoncepcional contínuo deve ser feita com orientação médica, pois dependerá de como cada organismo reage. Isso é verdade? É mito ou verdade? Olha, com tudo que a gente aprendeu aqui hoje, é verdade. É verdade, é verdade. Exatamente. Cada organismo é cada um e cada um responde diferentemente, né? Por isso que a gente tem que conversar sempre com o médico Parabéns, de confiança. É isso. Mulheres que utilizam contraceptivo em regime contínuo têm mais risco de sofrer com efeitos adversos. É mito ou é verdade? Nossa, agora pegadinha, porque quando a gente fala de hormônio com ou sem, a gente sempre sofre. Então, o que você acha? Verdade? É verdade? Vamos ver? Isso é mito. É mito. Porque não, vários estudos foram feitos nos Estados Unidos, Europa, e não tem diferença nenhuma. O uso da pílula interfere na fertilidade da mulher. É mito ou é verdade? Ah, isso aí eu posso falar de saber como é que funciona. É mito. É mito, claro. Você para de tomar a pílula hoje, você já pode engravidar amanhã. Então tomem cuidado, hein? Bom, mulheres com problemas de endometriose podem especialmente se beneficiar com a supressão menstrual. Ou seja, a mulher que tem endometriose, se você para de menstruar, ela pode ficar melhor. Isso é mito ou é verdade? Verdade. É verdade. Uma das indicações da suspensão da menstruação é a endometriose. É necessário parar a pílula de tempos em tempos
para o organismo descansar. Mito ou verdade? Olha, isso aqui é conversa Essa é boa, de roda hein? de mulher, viu? Essa aqui é Coisas muito que eu boa. acho que eu já perguntei umas 10 vezes pro meu médico. Eu acho que é mito. Isso é mito mesmo. A gente sabe que tem mulheres que tomam pílula há 5, 6, 7 anos e não tem nenhum problema. Agora, presta atenção. A cada 6 meses, procure seu médico para ver se está tudo bem. Bom, último. O ideal é começar a usar o método contínuo após 2 anos da primeira menstruação. 2 anos depois da primeira menstruação é que você pode começar a usar algum método. Isso é mito ou é verdade? É verdade, doutor? É verdade. Você tem que sempre esperar um tempo, você que começou a menstruar agora, para saber, o seu médico tem que saber como vão ser os ciclos menstruais. Se ele vai ser regular ou irregular. Muito bem, gostei dessa última dica boa para as mães que estão assistindo. Claro. Tem as filhas que estão entrando nesse período menstrual. Fica essa dúvida, 2 anos. Maravilhoso. Aliás, se você de casa tem mais dúvidas, o doutor vai tirar todas elas ao vivo, porque o trabalho dele já acabou aqui no estúdio. Aqui. Doutor, muito obrigada mais Obrigado, uma vez Aninha. pela aula maravilhosa, as informações boa semana, todas. viu? Obrigada, Boa semana, um abraço muito no obrigada. Alexandre e no filhão. Obrigada, mas o trabalho dele continua depois do programa no chat ao vivo. Entra lá no r7.com/hoje em dia e conversa com o Dr. Antônio Sprosser.